Oiê! Hello! Tudo bem, Renatinha? Tudo bem, Má? Como é que estamos hoje? Olha, tá frio. Tá 17 frio, né? graus em São Paulo. Estamos de ressaca do jogo do Brasil. A gente vai falar um pouquinho de coisas nórdicas hoje, vocês nos perdoem, mas a gente vai ter que tocar no assunto. Mas tudo bem, a gente vai superar isso. E a gente tem um assunto muito legal para tratar com vocês, né, Rê? Pois é, eu queria muito ir para mais um rolezinho de Copa, como não é possível, vamos trabalhar, né, Vamos gente? trabalhar. Vambora rodar Bora, nossa vinheta. bora. Ó, Vamos lá, Marcela. só uma observação aqui, Rei, que é assim, esse episódio está sendo gravado em julho. Vocês provavelmente vão ouvi-los em agosto. Verdade. A gente tá falando da Copa, vocês já vão ter, assim, já digerido a situação, espero. Mas não fiquem preocupados com isso, porque o tema que a gente vai trazer hoje, e a gente sempre pensa nisso na hora de preparar nossa pauta, ele é atualizado. Ele Ex- nunca vai sair de moda, né, Renata? Não vai sair de moda porque ele é ancestral. Ele, ó, a gente nem sabe desde quando existe. Nossa, acho que ele existe antes de nós e existirá depois de nós. Exatamente. E, né, como a gente tá aqui bem logo depois da derrota do jogo do Brasil, a gente já vai ter até sabido quem que foi o campeão dessa Copa aí do mundo, tá? Pois é. Vamos ver o que vai ser, mas a gente vai mencionar um pouquinho dos Vikings, tá, gente? Perdoa, gente. Perdoe a gente. Mas vamos lá. Mas é só uma passagem. Nosso tema de hoje a gente vai falar que é super atual e também é uma das coisas mais antigas que existe. A gente vai falar sobre a nossa intuição. Ah, que Intuition. Adoro. que é a tal da intuição, minha gente, né? Por quando a gente fala, sou uma pessoa muito intuitiva, o que eu quero dizer com isso? Desde muito tempo não se sabe onde, como, nem quando, né? Nós, seres humanos, temos essa capacidade, nessa capacidade que eu vou chamar aqui de uma capacidade psíquica, que é de intuir algumas coisas. E todas as vezes que a gente fala, siga a sua intuição, a intuição vai te contar, a intuição sabe o caminho, né? Como é que você se Uhum. conecta aí com a sua intuição? O que a gente está falando? Como é que a gente deixa isso aqui um pouquinho mais palpável, né, Marcela? Para as pessoas Uhum. saberem assim, tá, isso aqui Que foi minha raio é isso? intuição falando, isso Aham. aqui foi minha paranoia, né? Como é Vozes que da a minha gente faz? cabeça versus intuição. É, como é que eu sei se é o anjinho ou é o diabinho que tá falando aqui, né? Então a gente tem Perfeito. muito isso, para conseguir diferenciar. E eu vou dar alguns exemplos aqui e falar um pouquinho por quê, né, pra gente conseguir, diferenciar quando é uma intuição que tá vindo, quando é uma sensação que tá vindo, porque elas vêm de locais diferentes, da gente, tá? E desde os tempos remotos, antes disso, uma historinha, né? Então, assim, a intuição ela estava muito conectada a quem? As mulheres. Bora ressaltar nós aqui, galera, né? Então, As até próprias. desde os tempos ali, na Grécia Antiga, tudo mais, a gente tinha lá os templos, né? E os oráculos. Os oráculos eram pessoas, tá? Os oráculos vivos ali. Então, as pessoas se consultavam ali com as sacerdotisas do templo, né? Para saber sobre presságios ali. Devo fazer isso, devo fazer aquilo, como eu me direciono, né? Muitos políticos da época também iam aos templos consultar as sacerdotisas ali para tomar decisões políticas, né? Dentro do governo, as questões de guerra, tudo mais. E eram as sacerdotisas, as mulheres que estavam no templo e davam essas orientações. E a intuição, gente, o que eu quero trazer aqui, ela não é só uma capacidade feminina, mas no feminino aqui, nas mulheres, ela está muito mais exaltada. Nós mulheres já nascemos muito mais conectadas com essa capacidade intuitiva do que os homens. E até somos estimuladas a desenvolver isso, né? E se a gente não vem para esse estímulo aqui, a gente até se perde um pouquinho da nossa própria essência, porque é onde está a raiz do nosso poder. A gente tem um Uhum. poder intuitivo muito grande, né?
E não significa que homens não tenham. Então, vamos puxar essa sardinha pro nosso lado, né, gente? Vamos falar aí dessa capacidade intuitiva, que é muito uma propriedade feminina, né? E como que a gente sabe ali dessas questões? Eu quero trazer 2 tipos pra gente diferenciar, e a mulher, ela tem muito disso. Então a gente tem tanto a intuição quanto a sensibilidade. E eu gosto de trazer nessas 2 palavras para a gente saber o que é. O que que é uma intuição? Normalmente, quando a intuição vem, ela vem de uma forma assertiva, certeira, pontual. É aquela coisa que vem na sua cabeça, fala com fulano. Vem o nome, vem o que que é para fazer, né? Vem ali exatamente, não deixa sombra de dúvidas. Então, se tem uma característica muito inerente à nossa intuição não há sombra de dúvidas. Você sabe exatamente o que que é aquilo, o que é para fazer, o que está acontecendo. Então, quando a intuição chega, gente, ela não vai te deixar assim, mas será que é isso? Será que é aquilo? Ela não vai te deixar em dúvida. Ela não vai te deixar se questionando sobre isso. Então, normalmente vem de uma forma assertiva. Vira nessa rua, vai no mercado, fala com fulano, liga para ciclano, né? Olha seu filho lá. Então a intuição ela vem muito assim. A Marcela, que é mãe, por exemplo, ela já deve ter tido muitas questões desse tipo. Do nada ali, tipo, checa Lulu. E assim, e vem Uhum, exatamente o que é para você fazer. E isso daqui é onde a gente tem que se conectar, gente, e tomar propriedade. Sempre coloquem para vocês, a intuição não vai te deixar em dúvida. Não vai, uhum. porque é muito certeira. E aí, de um outro lado, vem a nossa sensibilidade. E o que que é a nossa sensibilidade? É uma sensação, é um feeling, é um pressentimento. Então essa intuição ela pode se manifestar dessas 2 formas ali. Naquela parte que eu sei exatamente o que que é, me avisou antes, é tipo, não confia nessa pessoa, é muito certeiro. Só que a sensibilidade é aquela coisa assim, me deu um incômodo, Uhum. me deu um certo desconforto, me embrulhou o estômago. Ô, Rê, Não tá legal, mas eu não sei dizer o que é. posso complementar essa questão? Com certeza. Eh, eu vou começar de trás para frente aí para a gente poder exemplificar de uma maneira, eh, eu não sei se prática, mas vamos lá, eu acho que a gente consegue conectar com o nosso corpo isso, né. Essa sensibilidade que a Rê tá falando, é o que a gente vai encontrar por aí com o termo gut feeling também, né. Gut feeling, Gut isso feeling. mesmo. O nosso gut significa intestino, barriga, né. E aí, é aquele friozinho na barriga, aquela sensação que a gente tem aqui, que está relacionado também ao nosso plexo solar, né, ao nosso chakra do plexo solar, que é muito especial. Por quê? Porque o intestino é um dos órgãos que tem uma conexão maior com o nosso cérebro em relação à rede neuronal. Então, por isso que muita gente fica com dor de barriga antes de Uhum. situações de alto estresse, né. Porque a gente tem essa relação muito forte, intestino-cérebro. Então, quando a gente sente alguma coisa na barriga, é porque tá intenso, tipo, essa sensibilidade, ela capturou essas informações no nosso corpo físico, né. Então é um lugar muito, muito importante. Vou dar um exemplo pessoal. Primeira vez que eu beijei meu marido, eu senti uma coisa aqui na minha barriga, que eu nunca tinha sentido em beijo nenhum antes, sabe. Então, assim, era uma sensação inesquecível e muito diferente de tudo. Por isso que a gente fala: "Ai, dá borboletas na barriga", né, coisinhas assim, estão conectadas com essa sensibilidade física do que a gente está sentindo e às vezes não consegue expressar de uma maneira Uhum. clara, né. E quando a gente, transfere isso para uma parte mais sutil, a gente sai de um campo do nosso corpo, né, que está mais ligado ao aspecto físico, que é o chakra do plexo solar, e vai para um campo de área mais sutil, que seria o nosso chakra frontal, que está super conectado com essa percepção que a Renata trouxe dos insights, dessa coisa que você falou assim: "Vai por aqui, não por ali. Vou ver minha filha, porque eu acho que eu preciso ir até lá", né, Uhum. ou você pensa assim, ou até mesmo como acontece bastante com a gente, né, Rê,
a gente tem uns downloads, então de repente a gente acorda e pensa assim: vou falar isso, entendeu? No nosso programa de hoje. Isso está muito conectado com esse lugar que vai acessar uma informação que está além do campo físico, tá num campo mais sutil. E por isso que a gente denominou, em algum momento da história, esse chakra frontal de terceiro olho, porque é como se a gente visse algo além do que os nossos olhos físicos é capaz de enxergar. Então é bem interessante a gente perceber essas diferentes formas de intuição, porque não só em alguns momentos a gente vai sentir uma e não outra, como também cada um vai perceber nesses diferentes lugares, vamos dizer assim, de maneiras também diferentes. Então, tem gente que vai ter uma sensibilidade auditiva, que de fato vai ouvir uma vozinha lá falando, vira aqui, né? E a pessoa vai virar naquela rua e acaba, enfim, sei lá, encontrando alguém importante ou se livrando de uma situação difícil. Mas isso pode vir numa vontade intensa, né? Uma coisa que se de repente você, eu só vou. Eu tenho muito disso, sabe, Rê, quando eu quero ir embora de um lugar. Vem um negócio assim, tipo, vai embora, vai embora, vai embora. Mas, tipo, eu não escuto. Eu só tenho uma ideia muito forte daquilo e eu preciso seguir aquela ideia. E demorou, viu, Renata, para eu aprender a seguir essas minhas intuições e a reconhecer esses gut feelings, né? Essas sensações físicas também, como algo que é uma transcrição do que o meu corpo está sentindo. É muito curioso isso. E isso, essa parte até que a Marcela tá falando, gente, é dessa sensibilidade, ela é muito própria, assim, né, desse feminino, das mulheres também, porque eu falei que tá muito conectado, e como nós temos a energia feminina em predominância, porque somos mulheres, quanto mais a gente se conecta com essa sensibilidade também, que é essa percepção sutil, mas isso é um ponto de poder pra gente, tá. Por Uhum. quê? Porque nem sempre vai estar claro. Então aquela clareza mental, nessa sensibilidade, nessa intuição que é sensitiva aqui, ela chega depois. Depois que você já fez o movimento, depois que você já foi embora do lugar, é a hora que você falou assim: "Graças a Deus, vim embora", né. Então essa Uhum. clareza, ela te alcança depois. Na hora, vem como uma percepção. Por quê? Porque essa sensibilidade aqui, ela tá conectada muito com o quê? A mente inconsciente, o campo inconsciente, com as nuances e as energias sutis. Então é como se a gente tivesse dentro da gente uma capacidade de ler o campo invisível, ler o campo sutil. Só que como a gente não tá pegando, enxergando, a gente não tá vendo, a gente não tá ouvindo, a gente só tem aquele pressentimento, o gut feeling, né, que é o feeling mesmo daquilo, fica um pouco mais desafiador da gente poder confiar nisso daí. E aí, como que a gente vai se apropriando, igual a Marcela falou, demorou para eu me apropriar disso. Para mim também, como é que é aí, Marcela? Olha, aqui eu penei assim. Primeiro tive que apanhar bastante quando você para pensar e fala assim: "Putz, mas eu senti que eu não devia ter feito isso", ou eu senti que eu deveria ter feito de uma forma diferente, né, e acaba batendo, tipo, sabe aquela história de dar murro em pontas de faca? É isso, né, com o tempo a gente vai aprendendo a ouvir esses sinais, a ouvir essas sensações, né, mas também tem algumas ferramentas que ajudam. Eu sei que a astrologia pode dar alguns caminhos pra gente, né, Rê? Como que a gente enxerga isso? Vamos lá, vamos fazer uma outra pergunta junto. Eh, Dá para você ver, por exemplo, num mapa de uma pessoa, se ela tem uma sensibilidade ou essa questão da intuição mais refinada ou não? É possível? Então, dá pra gente ver essas questões também no mapa de uma pessoa. Por quê? Quando eu primeiro fiz essa diferenciação pra gente ir seguindo, né. O que que é uma intuição que vem muito de forma assertiva, que a gente tem, e o que que é essa sensibilidade que aqui que é o que vai mais deixar a gente, nesse sentido, deixa a gente em dúvida, por quê? Porque a gente tem que se conectar com o invisível para poder tomar propriedade disso. Se conectar com o sutil. Porque muitas vezes a gente percebe, a gente está conectada a esse inconsciente aqui, mas não tem Uhum. consciência. É muito interessante, né. E isso É. são habilidades a serem desenvolvidas.
E aí, quando a gente olha para um mapa de uma pessoa, a gente vai ver. Quando tem predominância do elemento fogo, a gente vai ver essa intuição aqui mais assertiva. Tá. Porque o fogo ele está muito voltado à questão da vontade, de cumprir a própria vontade, que foi uma das coisas que a Marcela falou. É aquela Uhum. coisa vem tão forte ali e vem muito direcionada pelo coração ali, por uma coisa de vontade, que essa intuição assertiva ali, ela é mais predominante. E essa outra parte da sensibilidade, da capacidade perceptiva, da capacidade psíquica, vem muito na predominância do elemento água no mapa. E o Uhum. elemento água é esse elemento que ele se mistura, ele se envolve, por isso tem tanto poder de fazer essa leitura desse campo sutil. Só que enquanto não aprende a navegar esse campo sutil, pode ficar muito refém, né? Uhum. Acho que confundir as suas próprias emoções com as emoções externas. Confundir algo que não é seu, tomar para si o que não é seu e se misturar nisso daí. Só que quando Uhum. aprende a navegar nesse universo sutil ali, e a ir tomando consciência aos poucos, a seguindo o feeling e conseguindo dar vazão a isso, é um grande ponto de poder. Vou dar um exemplo, sabe aquelas pessoas que, não entra no avião, e aí o avião vai e cai? É Uhum. muito Uhum. clássico isso também, né. Mas o que Sim. que foi? "Ah, eu tive um sonho, eu tive um pressentimento, não embarquei naquele avião". Uhum. É uma coisa que naquele momento você não tem clareza do que aquilo vai dar, mas, essa sensibilidade que é ativada aqui desse campo sutil também atua como uma energia protetora. Muitas Sim. vezes é a mesma coisa assim. Me preparei a semana inteira para ir naquela festa. Chega no dia, me vem ali um Difícil. piriri, e eu não Aham. consigo ir na festa. Sim. E aí, tipo, às vezes eu posso ficar revoltado ali, mas aquela coisa que a Marcela falou, né, o corpo vem muito do corpo físico, na sensação física ali. Ela é tão forte que, de uma certa forma ou outra, meu corpo leu esse campo sutil e trouxe Uhum. ferramentas para me impedir de seguir aquilo. Ou até, não necessariamente vai acontecer algo assim, mas vem uma certa angústia, vem não é nem uma angústia, mas vem vem num pressentimento ali, alguma coisa tão forte que você fala assim: "Eu não vou". Uhum. Então essa sensibilidade ela também tem a função, de proteger, né, de garantir a nossa sobrevivência também. E isso vem muito instintivamente, né, esse gut feeling ele é muito instintivo. E a gente vê Uhum. isso com essa predominância do elemento água. E aí, eu quero seguir um pouquinho que a gente tem bastante coisa para falar, né. Eu mencionei, né, que lá nos tempos da Grécia Antiga tinha sacerdotisas do templo que eram os oráculos vivos, né, então as pessoas iam consultá-las para saber como se direcionar. Então elas tinham essa capacidade tanto dessa leitura do campo, essa capacidade intuitiva que a gente falou, para direcionar. E hoje a gente tem ferramentas para isso, e vamos dar um exemplo aqui, né. Assim como eu vejo no mapa de uma pessoa onde está, essa maior parte do poder psíquico dela, né, Uhum. a gente pode ver também no tarô exatamente algumas cartas que vão abordar muito essa questão da intuição. E agora manda para nós aí, Marcela, como é que é isso? Pode. Eu separei aqui 4 arcanos para a gente poder conversar um pouquinho sobre eles de uma forma bem sucinta, mas eles vão aparecer seja para ajudar a gente a entender uma situação ou eu vou dar um exemplo, tá. "Ah, como que eu posso resolver essa situação da melhor maneira possível?". E aí sai uma carta dessa no meio da resposta, tá me dizendo que a minha intuição vai ser importante para olhar para aquilo, né, para aquela questão que está me tirando do eixo. Então, elas vão aparecer de maneiras diferentes para falar sobre a intuição de alguma forma. A primeira que eu quero trazer para vocês é a carta da Lua, né. Trouxe esse tarô aqui, esse deck, que ele é mais coloridinho, fica mais fácil para mostrar no vídeo. Quem estiver assistindo a gente no YouTube ou no Spotify, dá uma bisbilhotada aí no vídeo rapidinho, para vocês verem essa carta da Lua. A carta da Lua, ela é uma carta que vai falar sobre uma percepção alterada da realidade, sobre bloqueios do nosso subconsciente, sobre o oculto que precisa aparecer, né. E o que que eu entendo com isso? Que será que eu estou conseguindo acessar a minha intuição? Será que ela está bloqueada por alguma questão? Será que eu não estou olhando para o básico?
dentro de uma situação que está muito complexa e confusa, e tô tão envolto naquele vucu-vucu, que eu não tô conseguindo dar ouvido para minha intuição, né, Rê? Então tem essa questão, assim, a Lua, ela tá extremamente conectada com o feminino, com a intuição, é um símbolo que representa a intuição fortemente, mas nesse caso no tarô, ela vai falar sobre uma intuição que pode estar ali bloqueada. Tem intuição bloqueada, Renata? Você queria falar um pouco sobre isso também hoje, né? Conta um pouquinho antes da gente ir para o próximo arcano. Claro que tem, quando a gente entra na paranoia. Atire a primeira pedra, quem nunca deu vazão a uma paranoia? Ai, Imagina! quem nunca deu vazão a uma obsessãozinha? Aí fica aquele Obsessão. negócio assim, obcecado com o trem, fala: "É aquilo, é aquilo, é aquilo", até que isso se torne verdade, né, e que no fundo não Hum, era uma intuição, era uma paranoia que se concretizou. exato. Eh, e gente, como é que a gente diferencia, né? Como eu sei que é minha intuição, quando eu sei que é minha paranoia? Fica aí a pergunta. Ah, Agora é, vamos falar, vamos dar coisa. hashtag, vocês que lutem, entendeu? Você Vocês que que lute lutem. para entender o que que é a sua intuição, o que é a sua paranoia. Não, mas isso é interessante, Rê, porque às vezes, assim, tem 1000 sinais te dizendo sobre não fazer algo. Vou usar um exemplo clássico. Aquele relacionamento que tudo dá errado. Tudo dá errado. Tipo, você quer sair com a pessoa, não dá certo, seu pai não deixa. Sei lá, né? Vamos colocar uma situação desde quando a gente é jovem. O pai não deixa, o carro quebra, sei lá, tipo, o cara já te deu vários sinais de que é uma porcaria, mas você teima porque, sei lá, você achou ele bonito, entendeu? E aí você fixa numa ideia e não olha para todos os outros sinais que estão à sua volta, que são milhares de informações intuitivas que estão chegando para você, e aí você tá ali obcecado por uma pessoa Uhum. por conta de uma ou duas características e não observa o todo. Isso também pode acontecer num trabalho, por exemplo, sei lá, eu quero muito aquele cargo. E aí você fica tão obcecado naquele cargo que você não vê outras possibilidades que estão não estão nem aparecendo, elas estão com placas de neon à sua volta e você não olha, porque você está obcecado por aquele cargo. Então, eu acho que a Rê trouxe muito bem essa questão do bloqueio pela obsessão, né? É. E vamos dar um exemplo, até nesse exemplo do trabalho, gente, às vezes você tá, nem só com cargo, mas você tá tão implicado com um colega de trabalho que você foca no que o colega de trabalho tá fazendo e deixa de fazer o que te promoveria. Isso Sim, acontece exato. demais, demais. E, a paranoia, como é que ela vem aqui? Ela vem com uma narrativa. É assim que a gente diferencia a intuição da paranoia. A paranoia sempre vai te contar uma historinha. E a historinha que ela conta te deixa chateado. Te incomoda ali, causa chateação. Aí você, cada Uhum, vez mais que a historinha se repete na sua cabeça, mais chateado você vai ficando. E a sim. intuição é o seguinte, ela vem. Se você seguir ou se você não seguir, não gera chateação. Ela Uhum, vem e vaza. É uhum. isso, tá? Perfeito. Continua, Má. Muito bem. Vou para o próximo arcano, que vai representar o extremo oposto desse cenário, que também é uma mulher, que também está conectada à Lua e que é maravilhosa, nossa queridíssima a sacerdotisa, né? Também conhecida por alguns como Papisa, mas ela é a nossa sacerdotisa, né? É, vejam, assim, quem está observando no vídeo, que ela tem uma lua nos pés, ela tem luas na cabeça, né? As 3 fases da lua aqui na cabeça, e ela tem um livro nas mãos. Então, a papisa, ela representa uma intuição que é muito forte e que ela é sublime, ou seja, não é uma intuiçãozinha qualquer, é uma intuição que vem carregada de muita sabedoria. Então, eu diria que ela é o nosso conselho. Sabe aquela intuição que vem e faz assim: faz isso, segue, né? Segue esse conselho. Numa jogada, por exemplo, que sai essa carta para dizer, tipo, siga a sua intuição, eu diria que é para você ouvir a sua intuição com muito respeito, porque ela vai vir de maneira clara, orientada, e você precisa seguir, porque senão vai dar ruim, entendeu? Pra mim, ela me passa aquela sensação assim: "Você já sabe a resposta, por que que você tá perguntando isso?".
É bem Também, asserteira. Você é. vai lá só para confirmar o que você já sabe. Sim, também. Pode ser isso também. E assim, né, a gente está falando, tarólogos me perdoem, a gente está falando de uma única carta, né? A gente Tá, é. também, dependendo da jogada, vai ter uma combinação de coisas aqui. Então, sei lá, se sai isso aqui, com mais isso aqui, com mais isso aqui, já vai sair outra resposta, entendeu? Então, a gente vai combinar essa informação. Mas o que ela ressalta muito para a gente é esse conhecimento, é essa intuição que a Renata fala, que não é sobre o aspecto físico de sensibilidade, é esse aspecto sutil de uma informação muito importante que vem ou que nasce, né? É. Vem para você ou nasce de você e você precisa ouvir isso. Então é bem interessante. É, Tudo bem com a e não papisa só que ouvir, né, Má, mas confiar também, sem querer ficar Sim, caçando justificativa para aquilo. Porque até muitas porque ela é uma vezes quando autoridade, né. a gente vai fazendo o quê? A gente vai invalidando a intuição com a nossa lógica. Porque aí a Uhum, gente vai caçando justificativas para que aquilo que a gente intuiu não seja verdade. Ao sim, invés de confiar que, ok, existe algo maior que está acontecendo, que no momento eu não sim, tenho consciência, mas está nesse campo invisível aqui, e que se eu seguir é o melhor caminho para mim, porque a intuição sim, protege. Ela garante a nossa, não só sobrevivência num nível assim: "Ai, eu sim, preciso sobreviver", não, mas ela garante a nossa integridade. A palavra é essa, ela garante a nossa sim, integridade, não deixa a gente se desmontar no caminho, a gente se vender, vender nossa alma. perfeito. É isso. Bom, e para reforçar aquilo que a Renata trouxe sobre a intuição tá muito, muito ligada ao aspecto de energia feminina, né. E aí vejam gente, a energia feminina, vocês estão falando com duas magistas, vamos dizer assim. Quando a gente fala de energia feminina, a gente está falando sobre polo negativo, sobre todos os aspectos energéticos desse campo, tá? Então, vamos pensar desse lado. Mais uma vez, a gente tem uma carta que representa a intuição e que traz uma mulher, e que traz a lua, que é o dois de espadas, que é muito forte. Traz um outro elemento que a Renata falou também, que é a água, né? Que também está presente na carta da lua. Então, a gente tem aqui o nosso dois de espadas, que é uma carta também bem bonita, uma carta limpa, né? Não tem muita informação, mas ao mesmo tempo tem bastante coisa para a gente ver nela. Eu gosto muito dos arcanos menores, porque eles são qualificadores de uma resposta. Eles ajudam a gente a interpretar melhor uma situação. Quando vem só um arcano maior, fica muito vago. O arcano menor ajuda a direcionar. E o dois de espadas, ele vai falar assim para você de uma forma bem direta. A sua escolha, porque ela representa um dilema, né? A gente tem duas ideias, duas espadas aqui, uma de cada lado, cruzadas, ou seja, para onde eu vou? O que que eu faço? Ela representa esse dilema. E esse dilema você só vai resolver baseado na sua intuição, porque você está de olhinhos fechados e precisa confiar nessa lua que tem aqui atrás, nessa água que está calminha. Então, a gente está falando sobre emoções que estão assentadas. Suas emoções estão no lugar, né? Você só precisa fechar os olhos, literalmente, e ouvir o que tem lá dentro, né? O que você tem de informação interna. Então, é uma escolha baseada na intuição. Muito, muito interessante. Gosto dessa carta porque ela traz uma resposta bem direta para gente. Mas para quem está fazendo a pergunta é complicado, porque às vezes a pessoa não consegue acessar essa intuição, né? Mas qual é a resposta que eu preciso escolher? Então, entra naquele fluxo que a Renata falou lá no começo. Como é que você vai perceber essas informações? Se é no gut feeling, se é numa ideia, num insight. Começa a anotar as coisas, né? Eu acho que às vezes ir registrando ajuda a gente, pessoas que são mais terra, a visualizar melhor essas informações, né? Algo do dois de espadas para complementar, Rê? E eu acho que vem muito assim, gente, para mim, né, enquanto eu escutava a Marcela falando, vem muito daquela questão de você vai precisar
trabalhar essa habilidade, não significa que você tem a habilidade que ela vem lapidadinha para você usar, né. Você vai Sim. precisar passar por um processo de lapidação. Quanto mais você se volta para dentro e começa a perceber ali, menos refém você fica das oscilações emocionais, menos você vive naquelas tempestades emocionais, nas instabilidades ali, nas Uhum. flutuações que vão te levando aos extremos, né. Então é dominar mesmo essa capacidade psíquica que você tem. Começa a perceber como é que você reage nessas situações, e começa a perceber ali quando elas se repetem e qual a decisão que você tomou que te trouxe ali mais, alívio, mais Uhum. paz, mais Uhum. serenidade depois de uma decisão tomada. Eu acho que é bem isso, domina essa capacidade que já está intrínseca em você. E sabe uma coisa que eu tô pensando agora, Rê? É Hã. assim, a gente pode usar o baralho do tarô, né, da forma como a gente sentir Uhum. que vai fazer sentido pra gente, né. Se você não sabe qual é a intuição que você deve acessar naquele momento, separa essas 4 cartas que eu tô falando agora, embaralha e tira uma, sabe. Qual é o tipo de intuição que eu preciso ouvir agora? É a minha intuição que tá oculta, que eu não tô conseguindo acessar e que tá, escondida por uma obsessão? É uma intuição, mais sutil, que vem carregada de conhecimento? É uma intuição para definir um caminho, né, eu só preciso me ouvir e isso já basta? Ou é uma intuição do que a gente vai falar agora? Mas, assim, aproveitem essa jogada também, né, usem isso para que vocês possam buscar respostas. Eh, o Ai, último arcano que posso só fazer uma pode, observação, Má? pode. E assim, a intuição não decide nada por você, tá? É, Esse é o importante, mas é uma nem o grande tarô, ferramenta né. que tem e te dá uma dica, tipo, e se Sim. você for pra cá, né? É uma ideia, Aham. é um É, algo que vem, mas não vai decidir por você. Que aí é exato. aquele momento que o 2 de espadas você se coloca num dilema, porque é você que vai precisar bancar Sim, aquilo. sim. Baseado nos seus sentidos, né. Então, Exato. nos seus literalmente, naquilo que você tá vendo, percebendo, tateando ali no cenário, né. Exatamente isso. É. Só para contrapor essa questão, se vamos supor que saia, por exemplo, uma carta que está carregada de moedas, né, uma carta de ouros, em vez de sair essa carta, significa que você precisaria olhar para aquilo que é concreto. O que está real na sua frente? O que é concreto? Sei lá, quais foram as contas que você fez e viu que aquele dinheiro não vai dar, então não adianta você tomar essa decisão, sabe? Para vocês terem uma ideia de como existem também cenários que são opostos para que você chegue onde você precisa chegar. Beleza. A última carta que eu trago, né, mas não menos importante, é porque a gente quer aproveitar ela de uma forma, explorar ela de uma maneira mais diferente. E aqui entram os nossos eh, vikings na história. Uhum. É o pendurado, né? Algumas pessoas vão chamar essa carta de o enforcado, mas ela é o pendurado, até porque ele não tá com a corda no pescoço, né? Ele tem uma cordinha no pé, ele tá de ponta cabeça, ele forma vários sinais, vários triângulos, enfim, não vou entrar em detalhes dessa carta que eu adoro, adoro essa carta. Mas o que eu quero reforçar aqui nesse aspecto, tá? Primeiro, a gente está falando sobre uma energia masculina. Pela primeira vez, das 4 cartas, ela é a única que vai trazer uma energia masculina. Eh, Ela é uma carta que vai falar sobre a gente enxergar as coisas sob uma perspectiva diferente. Porque eu tô de ponta cabeça. É como se meu mundo tivesse virado. Mas isso não necessariamente é ruim, porque apesar de ele estar pendurado, a carinha dele é boa. E ele tá com o seu campo, né, mental iluminado. Parece que ele tá mais dançando do que sofrendo. No entanto, esta carta vai falar sobre uma intuição que vem no ato do sacrifício. E aí, antes de eu passar a palavra para Renata, porque essa carta está intimamente ligada à representação de Odin, né? Que se pendura na árvore chamada Yggdrasil. Eu quero trazer um aspecto que é o seguinte: para a mulher, para o campo feminino,
a energia negativa da polaridade, ela já vem carregada dessa possibilidade de acesso ao sutil muito mais fácil. Quando a gente leva isso para o polo positivo, para a energia masculina, o sacrifício precisa estar presente para que eu acesse esse campo. Então, não é tão simples, né? Quando a gente está vibrando, e aí vem uma reflexão. Quando a gente está vibrando muito, nós mulheres, vibrando muito, uma frequência positiva, eu tô lá, hiperativa, eu tô fazendo, eu tô acontecendo, eu tô mandando, eu tô comandando, tô na frente de uma guerra, entendeu? Essa energia é uma energia de polaridade positiva. Fica muito difícil acessar a intuição vibrando na polaridade positiva. Então, a gente precisa também pensar o quanto eu não tenho que me reconectar com a minha essência de energia de polo negativo, feminina, para que eu consiga acessar essa informação com mais facilidade, né? Então, só um detalhezinho para poder, enfim, olhar um pouco para isso de um jeito diferente. E quero muito que a Renata conte pra gente sobre Odin, porque eu amo ouvir a Renata contando histórias mitológicas. Amo Odin, amo as runas, não amo o time da Noruega, mas, enfim, tá tudo bem, já superei. É, Conta pra gente, é, Rê. nossa, eu acho que foi essencial você ter falado sobre os polos, né? E assim, vou só complementar um pouquinho e deixar mais simples, gente. Negativo não significa ruim, tá? E positivo não significa bom nessa linguagem. Negativo, pensa numa pilha. É exatamente isso, os polos de uma pilha. Tem o polo positivo e o negativo. O negativo recebe e o positivo penetra. É isso, tá? Então, se a gente for pensar nas energias feminina e masculina, que a Marcela falou, estar no polo negativo é estar num momento receptivo. Que aí, quando eu me coloco nessa posição de receber, esse acesso perceptivo ao campo sutil, ele vem fluido. Só que quando eu tô na energia do atacar, do ir em busca, do fazer acontecer, aí eu preciso de um sacrifício para que eu acesse esse campo, tá? Perfeito. E sacrifício aqui é o ofício sagrado, né? Não é aquela coisa Uhum. penosa, ai meu Deus, na peleja. Não é peleja. Sacrifício não é peleja quando a gente fala, tá? Sacrifício é abrir mão de alguma coisa. Apenas isso. Sim. E vamos para a mitologia, né, que está muito relacionada à carta do pendurado. E para a gente ver, a gente vai lá na mitologia nórdica. Odin, em uma das passagens lá, né, para ele obter ali o conhecimento das runas, né, que é um oráculo, e o favor das Nornas. Nornas eram o quê? 3 figuras femininas que eram as tecelãs do destino, responsáveis ali por cumprir a ordem do cosmos, né? O que é esse cumprimento das leis do cosmos? Para garantir o equilíbrio, zelar pelo destino, né? Tecer o destino e zelar por isso. Ele se pendurou aí naquela árvore sagrada, né, do mito lá, que era conhecida como árvore da vida, árvore da verdade. E por lá, ele pegou a sua própria faca, a sua lâmina, e arrancou um olho. Então, arrancou um olho e lá ele ficou pendurado por 9 dias e 9 noites. E durante esse processo, quando ele terminou esses 9 dias e as 9 noites, ele adquiriu o conhecimento, a sabedoria ali do mundo. Finalmente, o alfabeto rúnico ali se apresentou para ele e ele saiu desse momento aí sábio, né? E por quê, gente? Arranquei um olho, né? Então ele ficou ali naquele equilíbrio, um olho que olha para fora, que eu tô olhando todo mundo externo, o que está acontecendo, o que eu tô projetando para o futuro. E aquele olho que ele arrancou é o olho que olha para dentro, né? O que existe dentro de mim, que eu preciso ali integrar antes de eu projetar para o futuro. E essa passagem de Odin é maravilhosa, porque depois desses 9 dias e 9 noites de sacrifício, ele voltou exatamente com esse conhecimento das runas, que significa o quê? Né? O conhecimento do oráculo. Para onde agora eu vou decidir? Para onde eu vou me nortear? Para onde eu vou me guiar, né? E vira e mexe na nossa vida, a gente vai passar por esses momentos de pendurado. A gente vai passar pelos momentos de Sim. Odin, né? Por Não, essas. e sabe, o que me remete muito a esse momento, Rê, é qualquer processo iniciático. Qualquer.
sabe? De qualquer ordem, de qualquer religiosidade. Se você entra num processo iniciático, você está automaticamente se pendurando ali, né? Você está se colocando num ato de sacrifício para que você possa acessar uma informação que está além do que os outros conseguem acessar naquele momento. Então, isso é muito simbólico, significativo, importante para a gente poder ter em mente, porque se a gente não se colocar nesse lugar de Hum, olhar para dentro, a gente não vai seguir, a gente não consegue sair da árvore depois, né? E é aí que as pessoas afundam, é aí que elas entram na lua, porque elas vão ficar olhando, 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 procurando algo fora e esquece de olhar para dentro, né? e por que esse sacrifício em prol do quê? Da verdade. E que verdade que é essa? É a verdade interna, né. Então, o que se passa dentro e o que está acontecendo fora, e o que eu preciso integrar dentro para que fora possa acontecer aquilo que eu almejo, aquilo que eu espero também. Uhum. E eu acho que aqui a gente fecha bem, né, essa nossa abordagem sobre intuição, porque eu e a Marcela falamos: "Vamos preparar isso daqui para a gente realmente colocar profundidade", né, que é assim: "Ai, minha intuição me contou". Sim, mas como é que eu Uhum. vou me apropriando dela cada vez mais? Como é que eu vou desenvolvendo essa habilidade? Se eu acredito que, no momento eu os deuses me abandonaram, a sorte não está do meu lado, né, puxa, tá tudo injusto, as coisas estão acontecendo, será que eu não estou muito nesse polo positivo que a Marcela falou, e eu não estou precisando desse momento de sacrifício para eu receber, para eu começar a perceber esse campo sutil, o invisível, ver se eu tô só sendo refém das marés ou se eu tô Uhum. navegando com as marés também. Porque a gente vai navegar com as marés, gente, o tempo todo a gente vai estar a serviço, mas que a Sim, gente saiba reconhecer o que é meu, o que é verdade aqui dentro, é a árvore da verdade, e o que não é verdade meu, mas que também existe e eu tô percebendo e sabendo me conduzir e tomar decisões referentes a isso. E parando de usar a lógica para invalidar aquilo que eu já sei. perfeito. Parando de contar as historinhas, que quando a historinha se repete demais, a gente já tá na paranoia. É, muito, muito bom, muito bom. Gente, é um dos episódios mais lindos que a gente já fez, eu amei. Rê, vou trazer Hum, algumas dicas, porque fecha assim, pra ai, gente mas aí. ela, mas eu não tô conseguindo acessar a minha intuição, como é que eu faço? Meu Deus do céu. Bom, primeiro, eu acho que seria interessante você entender um pouquinho no seu mapa como é que ela aparece para você, tá? Eu acho que isso é uma coisa legal. Onde é que ela conecta, né? Porque eu acho que tem planetas também, a própria Lua, onde que ela tá, enfim. A Rê falou sobre os elementos, mas tem outras coisas ali que a Renata olha que eu sei para dizer se você tem ou não isso mais aflorado e em que aspecto da sua vida isso está mais intenso também, E né? por Eu acho onde que você acessa isso? por onde, exatamente. Eh, mas além disso, a gente tem outras ferramentas. Então, eu vou dar 2 dicas aqui. Primeiro, cristais. A gente tem alguns cristais que podem ser colocados aqui, ó, no nosso terceiro olho, para ajudar a gente a mexer nessa frequência desse campo aqui, e com isso abrir caminho para que essa intuição possa chegar para a gente de forma mais clara, tá? Quais são eles? Ametista, pedra da lua e lápis lazuli, tá bom? São 3 pedras muito legais, lindas e que têm potências totalmente diferentes. Então, assim, se conecte com cada uma delas, veja com qual delas você se sente mais confortável. Lápis lazuli. Lápis lazuli é a pedra dos magos, né? Então, eu acho ela perfeita. Mas tem gente que está mais conectado com a pedra da lua. Pense que a pedra da lua pode te ajudar, de repente, a tirar um pouco dessa obsessão. Ou se você tiver também num estado muito lunático, vamos dizer assim, talvez não seja a melhor pedra para você usar, né? Troca, usa ametista. Se você está precisando soltar um pouco mais, aí você vai para a pedra da lua. Então, sinta, a ametista é linda.
Então essas são três cristais que você pode ali, antes de dormir, pôr uns 3 a 5 minutinhos em cima desse chakra, faz uma pequena meditação, faz suas orações, só fica parado, enfim. Inclusive, você pode deixar a ametista embaixo do travesseiro para você ter bons sonhos, tá? E a segunda dica é uma dica que vai exigir um pouquinho de habilidade aí alquímica. Vamos lá. A gente vai usar o óleo essencial de sálvia esclareia. Sálvia já é uma ervinha bem magística, né, Renata? A gente gosta de queimar uma sálvia aí para poder limpar as energias do ambiente, mas é interessante a gente usar a sálvia esclareia para poder trabalhar essa intuição e trazer mais insights para a gente. Como que você vai fazer isso? Você vai diluir sempre na proporção de 4 gotas para 10 ml. 4 gotas para 10 ml. De preferência, num óleo vegetal. Pode ser um azeite, pode ser um óleo de girassol. Um óleo de gergelim é até interessante, porque a gente pode trabalhar uma energia solar de clarear as ideias ali, tá? Para poder passar nesse campo do terceiro olho. Então, você dilui 4 gotinhas de óleo de salvia esclareia no azeite, no óleo vegetal, e antes de dormir, você vai passar aqui entre as sobrancelhas e dorme. E deixa os sonhos virem. Vamos ver o que pode acontecer e depois conta pra gente nos comentários se vocês conseguiram aí utilizar essas ferramentas e que resultados vocês atingiram, tá bom? Eita, a gente fecha com essas dicas maravilhosas. Se você tá travada, gente, usa pelo menos uma, que aquele negócio libera de vez, tá? E a gente agradece muito a todo mundo que ouviu até aqui. E claro, a gente vai pedir aqui os nossos biscoitos. Curte, comenta pra gente, dá as estrelinhas aí que a gente merece. Lá no YouTube também, deixa seus comentários, suas dúvidas, sugestão de temas, tudo que a gente quer saber, como que esses podcasts estão chegando aí pra vocês, viu? Muito bem, agradeço mais uma vez estarem conosco. Agradeço, Renatinha, pela troca mágica. A gente sempre tem trocas maravilhosas. Vamos fechar com uma frase bonita? Bora! Bora! A intuição não é um palpite místico. Ela é a sabedoria acumulada da sua alma ecoando no seu presente. Muito obrigada e até a próxima! Beijo! Tchau, tchau, gente!